Então, aí contando um pouquinho da história da Matrix, né? A Matrix foi fundada em 2014, então a gente tem aí 11 anos de história já. Na época, com um acionista, né? Além de outros acionistas brasileiros, aqui pessoas físicas estavam fundando, a do Ferco, que é esse grupo, vou contar um pouquinho mais no próximo slide. Um grupo multinacional da Suíça italiano. Em 2018, a Matrix foi constituída como uma trader de energia, né? Basicamente enfim, realmente uma trader só de energia. Tinha aí um time mais restrito, focado nisso. E em 2018, a Matrix decide tomar uma decisão que é para mudar para ser uma empresa de clientes. E a gente começa a comercialização de energia no Mercado Livre. Então passa a crescer a carteira de clientes da Matrix e em 2021, com a abertura do mercado varejista, a gente registra a primeira operação no Mercado Livre Varejista. O Mercado Livre Varejista é o grupo A, ainda grupos de clientes de alta tensão, mas de um tamanho menor do que os clientes de atacado do Mercado Livre. Em 2022, a Matrix ganhou um novo acionista, a Prisma Capital se junta ao capital da Matrix, faz uma injeção de capital aqui para poder iniciar em outras frentes de negócio. E a partir daí a Matrix começa a expandir para outras unidades de negócio. Então a gente forma em 2023 a plataforma de geração distribuída e firma uma parceria de exclusividade com a Huawei, que é essa, né, grande multinacional chinesa, acho que todos devem conhecer, em que a gente tem a parceria com eles para trazer produtos de energia, principalmente aí na parte de baterias, mas também outros produtos para o Brasil. Em 2024, a gente começa a instalar essas baterias, solução BESS, que está escrito ali, BESS, Battery Energy Storage System, é um sistema de baterias, né, de estocagem de energia, é, que faz que, enfim, dá vários benefícios aí para as empresas que instalam. E a gente também começa em 2024 a nossa operação de comercialização de gás natural. Em 2025, a Matrix se torna a maior comercializadora varejista independente do Brasil no Mercado Livre. A gente começa a construção, que está finalizando agora, daqui a um mês e meio, a construção da nossa primeira usina de geração centralizada. E a gente também se consolida aí como uma das maiores plataformas de geração distribuída do Brasil. Então, falando um pouquinho dos acionistas, né, só para ter uma ideia da solidez aí que a Matrix tem por trás. A gente tem a do Ferco, que é um grupo multinacional suíço-italiano, tem vários setores, aí, energia, indústria, transporte. Está presente em 22 países, receita de 28 bilhões de dólares. Então, que é o grupo que fundou a Matrix lá em 2014. E a Prisma Capital, que é uma gestora de investimentos brasileira, tem aí por volta de 14 bilhões de reais em ativos, que também está aí para empresa super arrojada, super influente para fazer parte do nosso DNA, tanto expertise e segurança de um grupo global, quanto soluções completas e personalizadas para negócio de qualquer cliente, né? Acho que um ponto importante também se juntou no final do ano passado com a gente o Wilson Ferreira Júnior. O Wilson Ferreira Júnior ele foi CEO da Eletrobras, foi CEO da Vibra Energia, foi CEO da CPFL, e ele se juntou para ser presidente do Conselho da Matrix. Ele é sem dúvida se não um dos executivos mais importantes aí de energia no Brasil. Falando um pouquinho dos números da Matrix, a Matrix hoje tem quase 3 bilhões de receita líquida, com 1,1 bilhão de patrimônio líquido, mais de 450 colaboradores, mais de 50 mil clientes. A gente já gerou por volta ali de 2 bilhões de reais em economia para os nossos clientes, né? Então, só para ter uma ideia dos grandes números aqui da Matrix. Alguns dos nossos clientes, né, obviamente não dá para colocar todos aqui, mas algumas marcas que sem dúvida vocês conhecem, como Toyota, BR-Mall, Sabesp, Fleury, Burger King, Algar, Panasonic, enfim, vários clientes que sem dúvida vocês conhecem já. Saber mais da Matrix, pode dar um Google, pode ver no nosso site. Enfim, a Matrix aparece bastante na mídia aí com várias soluções nossas e o que a gente está
fazendo. Mais recentemente, né, acho que essa notícia acabou saindo, foi super importante, que a Prefeitura de São Paulo comprou ônibus elétricos, mas quem deu a solução para que esses ônibus pudessem ser colocados em uso, né, a solução energética para carregamento esses ônibus elétricos, foi através da solução da Matrix, usando os nossos BES e carregadores. Então, olhando para a Matrix, a nossa ideia aqui, nessa visão, é conseguir atender qualquer tipo de cliente com uma solução de energia, né? Então, começando por energia por assinatura, que a gente está falando aqui, muito focado, né, no grupo B, cliente da baixa tensão, então residências e comércios, gerando economia de energia. O Mercado Livre de Energia, hoje focado no grupo A e futuramente, né, com abertura maior de mercado para grupo B também, para todos os tipos de cliente. A gente tem uma frente de cogeração, que é basicamente uma usina que você instala em um prédio, um hospital, enfim, qualquer lugar onde tem aquecimento de água com gás, e você, além de aquecer água com gás, você gera energia usando esse mesmo gás. Então, uma solução que também une sustentabilidade com economia, é uma solução super inovadora. Geração renovável, a Matrix hoje opera aí mais de 40 usinas de geração distribuída. E comercializadora de gás, hoje nós somos uma das maiores comercializadoras de gás no Brasil. E o BES, que é esse produto também super inovador. Hoje a Matrix é sem dúvida a maior do Brasil em instalação de BES atrás do medidor. E temos aí projetos enormes aí de BES olhando para o futuro também. Fazendo um pouquinho um olhar mais profundo aí em alguma dessas frentes. Então, como comercializadora varejista, né, a Matrix já tem hoje 4.300 unidades consumidoras como clientes. Hoje, então, você pode ver aqui que em volume nós só estamos atrás da CEMIG e, na verdade, a gente está aqui com 145, mas a gente tem outras empresas que nós compramos recentemente que nos deixam aí posição basicamente de empate com a CEMIG como no ranking de maior comercializadora varejista. Em geração centralizada, né, a gente tem vários projetos aí de geração. Isso aqui a gente está falando de investimentos de bilhões de reais. Esse aqui, GS2, que está sendo construída nesse momento. E a gente tem um pipeline grande aí para construir novas usinas. Aqui está errado, aqui é para geração distribuída, mas geração distribuída a gente tem provavelmente a maior plataforma aí de usinas conectadas, somando usinas próprias e arrendadas de terceiros em contratos de longo prazo. A gente está presente em 20 estados e o Distrito Federal, mais de 400 usinas no Brasil e já temos, né, hoje mais de 40 mil clientes conosco, tá? E aí, para contar um pouquinho como funciona esse primeiro produto que a gente está lançando no canal, que é o produto de energia por assinatura, né, o produto de geração distribuída. Então, como é que ele funciona? Então, a geração distribuída é quando você gera energia próxima ao local de consumo. Então, para deixar mais fácil para todo mundo entender, quando você compra ali as placas e coloca no seu telhado da sua casa, isso aí é geração distribuída. Só que é uma geração distribuída no local de consumo, no próprio local de consumo, que é a casa da pessoa onde ela construiu. Você também consegue fazer geração distribuída de forma remota. Então, ao invés de construir em cima da casa, eu compro um terreno dentro da mesma região daquela distribuidora e instalo uma usina de geração distribuída, aí maior, né, do que você colocaria num telhado, obviamente. Aí, como vocês viram talvez na foto ali daquele vídeo, e construo ali uma usina. Esses créditos essa geração de energia da usina, ela é entregue para a distribuidora. Na hora que é entregue para a distribuidora entrega créditos para quem gerou, para quem é o dono dessa usina, que no caso é a Matrix, através das cooperativas, associações que a gente serve. E esses créditos podem ser injetados na conta do cliente, gerando um desconto para ele. Tá? Então, basicamente, o que o cliente tem que fazer para aderir a esse produto é ele assinar um termo de adesão com a Matrix e, em breve, ele vai ser injetado crédito e, a partir da injeção desse crédito, ele vai receber o desconto. Que é basicamente esse processo. O cliente assina com a gente,
a usina nossa vai gerar, a energia gerada vai ser distribuída e entregue pela própria distribuidora daquele local. Quando for entregue, essa entrega vai gerar créditos na conta desse cliente que vai abater do consumo desse cliente. Então, por exemplo, a conta que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas a conta que ele gastava R$ 1.000, ele vai passar a pagar R$ 200 para a distribuidora. E aí ele vai pagar R$ 600 para a Matrix pelo crédito. Então, onde ele pagava R$ 1.000, por exemplo, hoje ele vai pagar 600 para a Matrix, 200 para a distribuidora, somando os dois, R$ 800 com desconto aí de 20%. Tá? Então, basicamente, além do desconto, né, que é o mais óbvio, você vai ter um desconto, uma proteção contra bandeiras tarifárias. Então, hoje a gente sabe, esse ano inteiro, eu não sei se vocês notaram na conta de luz de vocês, mas vocês estão vendo lá, adicional de bandeira tarifária, provavelmente na conta de luz de vocês, bandeira amarela, vermelha 1, vermelha 2, que depende dos níveis de geração de energia no Brasil, que faz com que você pague mais caro para energia. Na geração, quando você está aderido à Matrix, você tem uma proteção, que você contém um desconto por estar com a gente. Não tem investimento, não tem obra nem manutenção, não muda a sua rotina, a distribuidora continua entregando a sua energia, e você consegue começar a usar energia de uma fonte limpa, né, a fonte solar. Bem-vindo à Matrix! Aqui você vai ter todo o suporte e segurança que precisa. Seu desconto é aplicado a partir de 90 dias, mas isso pode variar de acordo com a sua região. Todo mês você receberá 2 faturas, uma da sua distribuidora com os custos de iluminação pública e impostos, mais uma da Matrix com o seu consumo de energia. E a soma dessas 2 faturas será menor que se você estivesse pagando apenas a distribuidora. Para isso, precisamos dos seus dados de acesso à conta da sua distribuidora. Por que precisamos desses dados? Para acessar seu consumo mensal e garantir que você receba o desconto correto. O que acontece se eu não enviar? Usaremos a média do seu consumo fornecida no momento da contratação, o que pode não refletir seu consumo atual. Você também terá acesso ao portal do cliente, onde poderá consultar informações sobre a contratação da sua energia e fica por dentro das novidades. Conte sempre com a Matrix. Então o vídeo já dá uma explicaçãozinha. Uma coisa importante, gente, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas vocês vão ter acesso a todos esses materiais, tá, de vídeos, treinamentos, para vocês poderem compartilhar com clientes e com outros consultores que estiverem entrando com a gente, tá? Então, para dar um exemplo aqui de uma conta, né? Essa aqui é uma fatura, obviamente, de exemplo de uma distribuidora, do mês de referência de maio, por exemplo, para vencimento em junho. Esse cliente é um cliente bifásico. Quem ainda não trabalhou com energia, daqui a pouco vai estar fluente em todas essas questões, tá? Com total a pagar de R$ 550 para consumir 500 kWh por mês, né? Esses R$ 550 são divididos entre R$ 25 de iluminação pública e R$ 525 de custo com energia. Quando ele adere à geração distribuída, o que acontece? A fatura dele da distribuidora, que antes era 550, ele passa a ter um desconto aqui de 427,50, que é pela energia injetada, que são esses créditos de geração distribuída que são injetados. Então antes ele pagava 550, agora ele passa a pagar 122,50 para a distribuidora. Na conta da Matrix, ele passa a pagar R$ 356 por esse crédito. Então ele tem um desconto aqui nesse exemplo, R$ 70,88, sem fazer nenhum investimento, né? Sem ter que fazer nenhuma adaptação à rede dele, tá? Então só para dar um exemplo aqui de como funciona um pouquinho a adesão dele hoje. E para você empreender conosco, né?